Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui juntos no nosso canal É de Fé para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. Dessa vez eu quero falar sobre acostumar-se com rotinas e o mal que isso pode gerar na vida de uma pessoa. Eu trago o texto que está em Lucas 2, versículo 41 até o 46, que diz assim: Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então, começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Um ponto muito importante que nós temos que abordar dentro dessa passagem é que os pais de Jesus haviam perdido o menino no meio da multidão, deixado ele lá em Jerusalém. E na cabeça deles imaginavam que talvez estivesse ali entre os conhecidos, entre os parentes, entre as pessoas que estavam no seu convívio. Mas o grande ponto nisso tudo, e fazendo uma alusão à nossa vida, é quando nós nos acostumamos com a palavra de Deus, nos acostumamos com as suas revelações e esquecemos de Jesus completamente na nossa vida. Quando ele se torna uma figura que está conosco, mas não se revela a nós como deveria, porque nós nos acostumamos simplesmente com a presença dele. É como muitos casais que estão casados há muitos anos e já não fazem nenhuma atividade para tentar trazer um brilho no seu matrimônio. É como profissionais que se acostumaram tanto com as suas ações dentro de uma empresa que já não fazem mais nada para inovar, para poder mostrar que são capazes de gerar coisas novas naquele ambiente. Eu estou muito bem como estou, não preciso melhorar em nada, como pessoas que estão nos seus ministérios, nas suas igrejas e tantas outras coisas que nós temos nas nossas vidas que se tornam costumeiras, que se tornam rotineiras, simplesmente são feitas automaticamente. Entretanto, diante de Deus, não pode existir o que é automático. É necessário que haja uma revelação todos os dias e uma medida de ação que gere vida para outras pessoas também. É necessário uma medida de ação que gere vida em nós todos os dias, um queimar nos nossos corações de adoração ao Senhor todos os dias, porque senão nós vamos acostumar com a sua presença. E ao acostumarmos com a sua presença, aos poucos, muitas das coisas que já não deveriam fazer mais parte do nosso convívio, elas acabam retomando o seu espaço. Eu quero trazer inclusive o exemplo aqui de Moisés, este homem que libertou o povo hebreu das garras do Egito, das garras de Faraó, um homem que viveu momentos distintos, mas um momento que, num determinado período da sua vida, era um príncipe, vivia lá no palácio de Faraó, comendo do bom e do melhor. Mas Deus tinha um projeto para a vida de Moisés, e Moisés, naquele comodismo, naquela vida no palácio, foi necessário que houvesse uma situação que gerasse um conflito em Moisés para que ele fosse expurgado do palácio. E após aquela situação ele foi expurgado e foi cuidar de ovelhas, foi ser um pastor de rebanhos, e passou a ser um empregado, um homem que era um príncipe, de repente agora é um empregado. E de repente, numa dessas ações suas, ele vê uma sarça ardendo num determinado local e ali Deus fala com ele, Deus movimenta a vida dele para que ele saísse da rotina, do lugar comum e diz: olha, você vai libertar o meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e você é esse homem que vai libertar. Então Moisés saiu de um ponto em que ele era um príncipe, se tornou um empregado e de repente ele volta de novo a estar na frente de algo de uma forma mais ampla, de uma forma mais atuante e numa situação realmente que necessitava conhecimento de Deus, intimidade com Deus, porque ele ia se deparar com o Faraó para dizer: liberta o meu povo, liberta o povo hebreu. E talvez você não entenda o momento que você esteja passando hoje, de crise, de luta, mas talvez seja extremamente necessário que você viva isso para que você acorde e saia do marasmo que tem vivido espiritualmente, para que haja um despertar no seu coração, porque os pais de Jesus estavam com ele sempre e de repente caminhando, deve estar com o pessoal ali, e demoram a entender que Jesus não estava mais com eles ali, caminhando com eles ali. E no versículo diz o seguinte: como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Veja bem que quando você perde a direção, tem que retornar
para momentos anteriores, reviver coisas que já não eram mais para ser vividas, para tentar encontrar novamente o caminho. Deus não quer isso. Deus não quer que nós vivamos operando como no passado. Deus quer que nós façamos coisas novas, vivamos experiências novas. E isso só aconteceu, o que passa no versículo 45, porque os pais de Jesus acostumaram com a presença dele e não tomaram conhecimento de que ele havia ficado no meio da multidão. Então, isso é um problema quando nós não verificamos que estamos tão acostumados com Jesus que não estamos mais reconhecendo a sua voz, não estamos mais vendo onde ele está, porque sempre achamos que ele está conosco em tudo que nós fazemos. Mas nós só sabemos que ele está conosco naquilo que nós atuamos, quando a sua voz é revelada aos nossos corações. E para que a sua voz seja revelada aos nossos corações, é necessário que nós tenhamos contato, conversa com ele todos os dias. É dessa forma. E aí, levando para a época de Moisés, foi necessária uma ação contundente, uma ação de revelação mais agressiva para que Moisés entendesse o papel dele e não se acostumasse com a vida de empregado, cuidando de rebanho, de ovelhas. Como no início, foi necessária uma situação contundente para que ele não se acostumasse com a vida de príncipe. Quero dizer, não podemos nos acostumar com as situações. Temos que buscar em Deus uma medida de revelação todos os dias, para que sejamos pessoas renovadas e sejamos úteis para renovar pessoas também. Dito isto, eu quero orar pela sua vida nesse sentido. Deus querido, em nome de Jesus eu te peço, nos ajude a não nos acostumarmos com o nosso dia a dia. Que a nossa vida seja uma vida de revelação todos os dias, Pai. Uma vida de novas medidas, Senhor, para não só sermos abençoados, mas que ao sermos abençoados, abençoemos vidas, Senhor. Que pessoas possam entender que quando nós mergulhamos em costumes, em usos, em costumes, em rotinas, Senhor, isso pode produzir morte, Senhor. Então que a nossa vida seja uma vida de novidade todos os dias, e dessa forma nós vamos ser melhores, Pai, cristãos, vamos entender melhor a sua palavra. Que não nos acostumemos com a tua presença, Pai, mas que te busquemos incessantemente todos os dias, para que haja esse renovo do nosso coração, esse queimar e esse ardor, Pai. Não permita que nós caiamos, Pai, nos erros do passado, com as rotinas do passado, mas que vivamos todos os dias, Pai, aquilo que é novidade para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu espero que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração e que você realmente não caia na rotina, mas esteja sempre buscando a novidade em Cristo. Ainda que o seu momento seja complicado, a novidade em Cristo, ela vai trazer a revelação que você precisa para viver feliz em Cristo Jesus. Se você realmente foi abençoado, que você dê o seu like, comente, se inscreva e divulgue o canal para outras pessoas também, porque o nosso intuito é abençoarmos pessoas em nome de Jesus. Eu espero te ver numa próxima oportunidade e que Deus te abençoe abundantemente.